Pai do Senhor, graças a Deus, mais um culto em nome de Jesus. Vamos entrar na presença do Senhor, já ouvimos a voz do Senhor e vamos continuar ouvindo em nome de Jesus. Vamos orar aqui? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, é pela fé que nós estamos aqui, Pai, por isso que nós tomamos essa atitude. Eu peço a Ti, alcança cada um que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem, Pai. Opera com o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus. Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No versículo 10 diz assim: concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que nós precisamos entender? Diante de cada situação, existe uma cilada do diabo. Olha só, revesti-vos de toda, fortalecei, volta o versículo 10, por favor. Concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. O que nós precisamos entender? Nós não somos super crentes. Existem batalhas que estão sendo travadas. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, nós não sabemos na onde está a cilada. Precisa entender, tem cilada contra a nossa vida. Não existe super crente, super irmã, super irmão. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. As coisas estão acontecendo e tem muitas pessoas que estão sendo ceifadas por conta de achar que tá tudo bem, tá tudo normal, isso é natural. Continua aí, por favor, versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Tá entendendo o que ele está falando para nós? Porque a nossa luta não é contra seres humanos. Irmão, eu preciso entender, nós estamos lutando contra o diabo, nós estamos lutando contra situações contrárias, e em nome de Jesus nós precisamos andar atento. Às vezes o nosso corpo tem debilidades e por isso que entra as situações contrárias. Por que o nosso corpo? O que tem a ver? Porque há falhas humanas. E eu preciso entender que o diabo quer se aproveitar. A gente já vai entender o contexto aqui. Mas o que eu preciso entender? Eu estou lutando no mundo espiritual. Existem espíritos malignos que lutam contra a nossa família, que lutam contra a nossa casa, contra aquilo que é nosso. Põe o versículo 13 aí, por favor, filho. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. O que eu preciso entender? Se eu não me fortaleço em Deus, eu acho que está tudo bem, que está tudo normal. As coisas estão acontecendo e o diabo está lutando contra a nossa vida. Às vezes a gente não sabe como as coisas vão acontecer, mas existem situações acontecendo. Abre aí, por favor, em Salmos 124, versículo 2. Salmos, eu vou abrir aqui o meu também, em nome de Jesus. Salmos 124, versículo 2. Olha só. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivo quando se enfureceram contra nós. Aonde é que está a diferença? Eu não tenho diferença de uma pessoa que está lá na rua. Você não tem diferença de uma pessoa que está lá na escola, que está lá no outro lugar. O que nós precisamos entender? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que eu preciso entender? Eu estou contando todo dia contra... Eu estou contando todo dia
com a bondade e a misericórdia de Deus. O mundo espiritual é vivo e nós precisamos fazer o quê? Andar vigilantes. Eles já se o Senhor não estivesse do nosso lado, quantos inimigos vieram contra nós, eles já nos teriam devorados vivos quando se enfureceram contra nós. Ou você acha que o mundo está aí, está acontecendo essas coisas e é tudo por acaso? Não, meu irmão. O inimigo quer ceifar, quer enganar. Às vezes nós pensamos, não, ele vai tirar a pessoa da igreja. Muitas vezes ele vai nos deixar na igreja morto, sem acontecer nada. Olha o versículo 4. Em nome de Jesus, acompanhe aqui comigo, porque Deus é fiel para nos dar vitória. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir a nossa alma. Como é que vai submergir a alma? Tem como submergir a alma? Você já prestou atenção que hoje em dia tem várias pessoas com depressão? Você já ouviu falar que várias pessoas têm depressão? É isso daí que ele está falando, submergir a alma. É isso que ele está falando. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir a nossa alma. O que eu preciso entender? Que o diabo quer matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida com qualidade e eu preciso viver isso. Só que eu preciso entender que eu estou vivendo em uma batalha. O que ele falou? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder, porque nós não estamos lutando com pessoas, mas sim contra principados e potestades. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir a nossa alma. Você está achando que como é que vai afogar a alma? Vai pegar a alma, vai arrancar do corpo e enfiar lá dentro da água? Não, meu irmão, está falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E presta bem atenção, isso aqui já foi falado há mais de 2000 anos atrás, desde quando, antes de Jesus já foi falado isso, que os inimigos, então águas teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir a nossa alma. O que eu preciso entender? O inimigo quer submergir a nossa alma, nos levar para a depressão, nos levar para o remédio, nos levar a ter sintomas de coisas na mente, que muitas vezes, o que eu preciso entender? Fortalece no Senhor. Nós estamos aqui todo dia, estamos num campo de batalha, as coisas não são brincadeira. Tem gente que está tomando remédio, vivendo à base de remédio e não consegue sair daquela situação. Por quê? Porque está com a alma submersa. Continue aí, por favor. Versículo 5, Salmo 124, versículo 5. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas garras feridas do inimigo. O que é isso? Bendito seja o Senhor, que não nos entregou. Existem situações que eu e você estamos deixando para lá. Acontece uma situação, acontece uma brecha. O que eu preciso entender? Não aconteceu uma brecha? Outro dia, ontem, não aconteceu uma brecha? Aconteceu uma brecha. Por um descuido, não apertou o botão e as coisas não aconteceram. Não deu um clique lá e as coisas não aconteceram. O que eu preciso entender? Muitas vezes há situações que nós damos brecha, entramos nessa situação, mas o que aconteceu? O Senhor está do nosso lado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras feridas do inimigo. Às vezes a gente está na escola, está no trabalho, está na faculdade, está em outro lugar e está vivendo o livramento de Deus. O que eu preciso entender? Que Deus está livrando. Às vezes a gente está no trabalho, vai fazer alguma coisa, vai fazer outra coisa. O que nós estamos fazendo? Estamos vivendo o livramento de Deus. Entra a situação e nós estamos vivendo o livramento de Deus. Versículo 7, já vamos pular para o próximo. Como pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O que eu preciso entender? Quantas pessoas estão sendo presas na armadilha do inimigo? Meu irmão,
Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é porque o Senhor está do nosso lado. E por isso nós precisamos aprender a nos fortalecer na presença do Senhor. É por isso que nós precisamos viver debaixo do cuidado e da misericórdia de Deus. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Irmãos, tem um monte de armadilha, tem um monte de cilada. O que ele falou no Efésios? Para poder sair, ficar livres da cilada do diabo. Aqui está falando a mesma coisa. Como pássaro, escapamos da cilada do caçador. Quantas pessoas estão caindo na cilada do caçador? O que eu preciso entender? Tudo isso é porque o Senhor está do nosso lado e nós estamos vivendo o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Salmos 27, versículo 4. Olha só, os Salmos. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe o que está acontecendo? Às vezes está surgindo cilada do diabo, e às vezes a cilada vai chegar de uma maneira que eu não entendo. A cilada vai chegar de uma forma que eu não entendo. Mas sabe o que eu preciso fazer? Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a glória e buscar orientação no seu tempo. Sabe o que está acontecendo? É que muitas vezes chega conselho, chega situação, e eu vou sem buscar a orientação do Senhor. E é aonde nós estamos sofrendo debilidades, entrando na cilada, caindo na armadilha do inimigo. Irmão, em nome de Jesus, conta com a presença de Deus. Versículo 5. Olha só. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. O que eu preciso entender? A vida não é moleza. O dia da adversidade pode chegar para qualquer um. O dia da adversidade vai chegar, nós estamos no mundo, mas o que faz a diferença é eu buscar a presença de Deus. O que faz a diferença é nós estarmos na presença de Deus. Por quê? Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. O que é isso? Mas peraí, nós estamos buscando a Deus e Deus só vai guardar e só vai livrar se eu estiver na presença dele? Não, é porque na presença dele nós temos livramento, nós sabemos como raciocinar, nós temos a palavra para combater o ataque do diabo. E às vezes nós estamos falando assim, peraí, mas por que está acontecendo isso? Irmão, nós acabamos de ler que se o Senhor não estivesse do nosso lado, torrentes de águas teriam submergido a nossa alma. Nós precisamos entender que o inimigo quer nos devorar vivo. O que eu preciso fazer é lutar para estar na presença do Senhor. Eu não estou lutando com pessoas. Eu não sei aonde está a cilada, mas o que vai me valer é a presença de Deus. Sim, o Senhor, olha só, eu vou ler aqui. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado quando homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu preciso entender que tem situação, o inimigo quer nos engolir vivo. Então o que eu preciso entender? Eu estou em uma batalha espiritual. Você está em uma batalha espiritual. E não pense que as coisas não estão acontecendo por acaso, não. É porque Deus te guarda lá onde você está. Quando nós estamos fora, quando nós vamos fazer alguma coisa, Deus está guardando as nossas vidas. O que eu preciso fazer, irmão? Em nome de Jesus. Às vezes eu penso que o inimigo vai vir lá
O inimigo vai vir lá de tal maneira. Não, às vezes ele vem silencioso, dando uma sugestão, falando tal coisa, faz tal coisa, toma tal atitude. Você quer ver uma coisa? Abre aí, por favor, em Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha só. Você pensa que o diabo não conhece da palavra de Deus? Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que nós precisamos entender? Qual é a ocasião que o inimigo quer se aproveitar? O que ele falou? Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Não veio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Junto com a tentação dará o livramento. Irmão, presta bem atenção. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que eu preciso entender? É necessidade humana. Surgiu uma necessidade humana, o que o inimigo vai fazer? Tentar entrar naquela situação. Presta bem atenção, versículo 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, às vezes eu não vou entrar no embate com uma pessoa, com um ser humano, até porque ele falou que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados, contra potestades. Mas surgem situações que eu acho, que eu estou imaginando aqui, não, eu estou lutando, aquela pessoa foi enviada do inimigo. Pode ter sido enviada de não sei quem, de quem será, mas o que eu preciso entender é que às vezes vai surgir sugestões que vão tentar nos levar para longe de Deus. Presta bem atenção. Olha só. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, não segue o conselho do diabo, não. Às vezes ele está lá olhando para a nossa necessidade, para a situação que nós estamos passando. Qual é a situação de Jesus? Jejuou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Teve fome. O que eu preciso entender? Às vezes surgem necessidades humanas. O que ele falou? Você não está lutando com pessoas, mas com principados. Irmão, se cuida, vigia. Na hora da necessidade, eu preciso entender que o diabo vai surgir. Às vezes tem uma necessidade na mente, às vezes tem uma necessidade no corpo. O que eu preciso entender? Jesus não estava com fome? Estava com fome. Ele precisava comer? Precisava comer. Só que eu preciso entender que eu não vou pular etapas. Em nome de Jesus, eu vou viver as coisas no tempo certo. Olha só, versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu preciso entender? Por que ele fala? Por que o Davi, ele falou assim, um anseio eu manifestei, e a sua realização buscarei. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele falou? Que ia ficar no templo para buscar a orientação, adorar o Senhor e buscar a orientação, porque no dia da adversidade ele nos esconderia. Irmão, em nome de Jesus, olha o que Jesus está falando aqui, está respondendo na palavra. O que eu preciso entender? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Aonde está a força do Senhor? É na palavra. Quando surgem situações, nós temos a palavra para combater a articulação do diabo. Quando você está em algum lugar, você tem a palavra. Quando você está em algum lugar, você tem a palavra para combater o mal. Nós precisamos entender que a batalha está acontecendo, a luta está acontecendo. Agora presta atenção, olha o que o diabo vai falar dentro da palavra. Olha lá, versículo 5. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-a sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
Pois está escrito, ó, você está entendendo? O que eu preciso entender? Às vezes vai surgir situação para que eu tente burlar aquilo que Deus nos deu direção. Irmão, o que eu preciso fazer? Se ajunta com alguém aí que está com mais fé, que é mais crente que você. Ô, fulano, eu estou aqui com essa ideia, eu estou aqui com essa situação, o que você acha? Aí você vai pegar e vai falar assim, ô fulano, sabe o que acontece? Eu acho melhor você pensar direitinho antes de você tomar essas decisões. Irmão, olha só, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Esse versículo está na palavra de Deus, está lá no Salmos 91. O que eu preciso entender? O diabo vai usar a palavra, vai distorcer a palavra para tentar quebrar a nossa comunhão com Deus, aquilo que o Senhor tem conosco. O que eu preciso entender é, luta contra essa situação. Existe uma força maligna que está lutando contra a nossa vida, para quê? Para dar sugestão contrária, para dar ideia que não louva a Deus, para tentar submergir a nossa alma. Eu estou enfrentando uma batalha. Agora, o que eu preciso entender? Eu vou ficar com medo? Não, eu vou ter a palavra, me fortalecer em Deus, para na hora que surgir as situações, nós vamos em nome de Jesus combater com a palavra. Presta bem atenção, versículo 7, põe no 7 aí por favor. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. As situações estão acontecendo. O que nós estamos vendo? Estamos vendo gente vivendo à base de remédio, diagnosticada por um médico, diagnosticada. Só que eu preciso entender que Deus é fiel para nos dar vitória. Tem coisa que nós vamos viver e Deus vai nos dar vitória. Por quê? Porque nós escolhemos lutar para estar na presença de Deus. Versículo 8. Tornou o diabo a levar agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs-lhe Jesus, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Irmãos, às vezes, nós não estamos na frente de uma imagem, adorando nada, nós não estamos adorando pessoa, mas nós estamos em situações que quer que nós adoremos elas. Como assim? Situação que eu vou querer fazer o que eu quero e pronto. Meu irmão, o que eu preciso entender? A minha adoração eu vou prestar a Deus em nome de Jesus e viver o cuidado e a misericórdia que Ele tem para a nossa vida. Todo momento, em cada situação, o que nós observamos aqui? O diabo levou Jesus para ir lá para um campo e gente atirando nele. Não, a luta foi ali com palavras. E o próprio Satanás do inferno trouxe ali a palavra de Deus para sugestionar que aquilo era certo. Você lembra quando a serpente, influenciada pelo diabo, chegou lá e falou assim, ô Eva, sabe o que é? Não sei, o que está acontecendo? Deus falou para você assim, que você não pode comer para vocês, que vocês não podem comer de todas as frutas do jardim. Não, irmão, chegou com uma situaçãozinha torta, com uma ideinha fora do contrário, é para tentar quebrar a nossa comunhão com Deus. Não entra nessa situação não. Olha, dona Cobra, não foi não, Deus falou que a gente podia comer de tudo, só da árvore que está lá do meio que a gente não pode comer. Sai disso em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Fortalece no Senhor. O que o diabo está falando aqui? Ó, Jesus, Jesus, transforma essas pedras em pão. Irmão, não faz isso não. Não é, mas você está passando um desafio, não está? Tô. Mas o que Deus falou? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que eu preciso é da palavra de Deus. Não segue o conselho do diabo, não. Não segue o conselho da serpente, não. Nós estamos em batalha. O que a palavra diz? Que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. O que ele falou? Que nós escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída. O que eu preciso
preciso entender? O diabo está caçando quem destruir. Eu vou pular dali, por causa dessa situação, eu vou largar minha comunhão com Deus. E às vezes nós estamos vendo situações que as pessoas estão largando a comunhão com Deus e tá achando que aquilo está muito certo, está muito natural. Aí daqui a pouco aquilo que não fazia começa a tolerar, aquilo que não tolerava começa a fazer, e aí a gente está entrando na onda do Satanás. O que eu preciso entender? Eu vou vigiar. Nós estamos lutando numa batalha espiritual. Diante de cada situação, o que ele falou? Você está numa batalha espiritual, você não está lutando. Você não está lutando com gente, não. Você está lutando com pessoas, você está lutando com demônios. O que eu preciso fazer? Vigiar, responder na palavra Odernole. Então Jesus, vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Eu tenho uma adoração que eu vou prestar ao meu Deus. Em nome de Jesus, vamos abrir aqui em João capítulo 15, versículo 4, versículo 3. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecerdes unido a mim. Irmão, o que vai me limpar? O que vai limpar a minha mente de escutar a sugestão, a ideia do diabo? É a palavra de Deus. Se eu não tiver a palavra, como é que eu vou ser limpo? O que Jesus falou? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. O que o Davi falou? Um anseio buscarei, eu quero habitar na casa de Deus. O que Jesus está falando aqui? Você não vai conseguir, eu não vou conseguir, eu preciso estar ligado no Senhor. As coisas estão acontecendo, tem luta no mundo espiritual, e o meu e o seu lugar é estar conectados, ligados no Senhor. Continua aí, versículo 5. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. O que eu preciso entender? Eu só vou conseguir viver as coisas se eu estiver ligado no Senhor. Versículos 6 e 7. Se alguém... O 7, por favor, pode pôr o 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que eu preciso entender? No momento que eu estou conectado no Senhor, eu vou pedir e as coisas vão acontecer. No momento que eu estou conectado ao Senhor, eu vou viver a manifestação de Deus. Por quê? Porque eu escolhi estar na presença do Senhor. E isso quer dizer o quê? Que as necessidades humanas vão ser supridas. E eu não vou entrar em brecha de Satanás. Você acha... Eu e você podemos estar passando por desafio, por lutas tremendas, por situações contrárias, mas eu não vou transformar a pedra em pão, em nome de Jesus. Eu não vou pular do barranco porque o anjo vai me salvar. Não, eu vou viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Eu vou viver a bondade do Senhor em nome de Jesus. Eu vou viver a graça e a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Eu preciso vigiar, vigia. Nós precisamos vigiar. Às vezes estamos dormindo. Em nome de Jesus, acorda. Nós precisamos vigiar. Há uma batalha no mundo espiritual. O que nós vamos fazer? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Vigia. Não entra na onde não é para entrar. Nós estamos lutando com a palavra. Nós precisamos nos defender. Irmão, entenda o seguinte, em nome de Jesus... Há uma força maligna tentando quebrar aquilo que Deus tem para fazer. Nós vamos nos fortalecer no Senhor, por quê? Porque nós estamos numa batalha. Você acha que é brincadeira? Ou você acha que é sugestão do diabo, da carne, para fazer o que a gente faz? Muitas vezes surgem situações. É isso mesmo. Surgem situações do quê? Do diabo. Vai lá, faz tal coisa, transforma aquela pedra em... Não, eu só estou com fome. Sabe o que é? Não tem problema nenhum, não tem problema. Vai quebrar minha comunhão com Deus. O
diabo quer nos devorar. Abre aí o João 16, o próximo livro, 16:33, por favor. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para você? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. Irmão, já viu lá pegar o trigo? Pega o trigo, joga para cima. Aí, antes de jogar para cima, sabe o que tem que fazer? Tem que pegar, colocar ele debaixo de uma madeira e bater lá, passar tipo de um rolo e tentar separar a palha, a casca dele, aí depois joga para cima. O que eu preciso entender? No mundo tem tribulação, mas o que eu vou fazer? Eu vou esconder debaixo da cama com medo de Satanás? Não, nós vamos nos fortalecer em Deus, em nome de Jesus. Ele falou, neste mundo sofrereis tribulações, mas tem de fé e coragem, eu venci o mundo. Outra pessoa está sofrendo tribulação, outra pessoa está sofrendo batalhas espirituais. O que eu preciso entender? Vamos nos fortalecer em Deus. Nós estamos numa batalha no mundo espiritual e as coisas estão acontecendo. Vigia hoje para não estar cochilando, não estar dormindo, estar clicando na onde não é para clicar, entrar na onde não é para entrar. Por quê? Porque o diabo quer ceifar a minha e a sua vida. Agora o que eu vou fazer? Em todo momento nós vamos contar com a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Em nome de Jesus. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Irmão, o que eu vou fazer? Eu vou contar com a bondade e a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Você está lutando com pessoas? Não. Você está lutando com gente? Não. Nós estamos lutando com principado, com situação contrária. O que nós vamos fazer? Contar com a presença do Espírito Santo de Deus que está intercedendo por nós. O que ele está falando? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não está falando que nós nem sabemos como orar. E aí eu acho que sou super crente e vou ficar longe da presença de Deus. Não, nós vamos ficar na presença de Deus. Nós vamos lutar para estar na presença de Deus, porque eu estou lutando contra principado, contra a potestade, e eu vou contar com a presença dele. Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Aquele que sonda os corações é Deus. Conhece a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Sabe o que é isso? É eu e você estamos indo por um caminho errado. Estamos indo por um caminho errado. O que eu vou fazer? Eu vou contar com a bondade e a misericórdia de Deus. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. É Ele intercedendo por nós, trazendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas tudo isso vai acontecer se eu entender que eu preciso fortalecer no Senhor, buscar a presença dEle em nome de Jesus, porque tem torrentes de água vindo contra nós, tem inimigos que querem nos devorar vivo, e nós estamos numa batalha, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Versículo 28. Para nós finalizar em nome de Jesus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, todos aqueles que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Em cada situação Deus está agindo. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, contar com a misericórdia de Deus, lutar para estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus, é isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Eu vou lutar para estar na presença do Senhor. No mundo tem gente que está morrendo, está com a alma submersa, está vivendo à base de remédio. Toma um remédio, toma outro. É assim, eu estou com tal sintoma, estou com isso. Irmão, nós precisamos da presença de Deus, nos fortalecer. Nós precisamos aprender que às vezes o diabo cerca essas situações de depressão, porque
Às vezes é falta de perdão. Por que está depressivo? Porque foi contrariado, está passando alguma coisa que doeu, e eu entendo que é verdade, que não é mentira não, mas eu preciso entender que Deus tem caminho para nos dar vitória. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus.